Olá, pessoal, estamos com mais um episódio do programa Pense Digital, e hoje eu tenho a honra e a felicidade de receber a delegada Tatiana Guzella, que é delegada da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da cidade de Curitiba, do estado do Paraná. Tatiana, seja bem-vinda, é uma honra. E hoje a gente vai estar com a pauta Sociedade da Informação. Olá, Karina. Olá a todos. É um prazer estar aqui no Pense Digital e espero aí que seja a primeira de muitas outras entrevistas. Bom, Tati, homicídio, né? Homicídio é uma palavra forte, né? Você fala homicídio, tecnicamente, sobre assassinato, né? O que a gente pode trazer hoje, né, para as pessoas que trabalham com forense, para as pessoas do ambiente comum, a sua opinião sobre sociedade da informação, ou seja, as pessoas conectadas o tempo todo, ou sendo informadas o tempo todo, né, no tocante ao seu trabalho na delegacia de homicídios e no trabalho de investigação de homicídios. Primeiramente, quando nós falamos em sociedade de informação, eu acho que todos aqui concordamos, nós vivemos uma era tecnológica e a era da informação, inclusive, segundo muitos treinadores na área, né? A informação está em tudo, ela é muito volátil, uns a chamam até de líquida. A informação é líquida, porque ela vaza qualquer ambiente, por mais fechado que você busque, né, a contenção tem facilidade aí de escoamento. Sim. Então, nós temos que imaginar que quando a gente fala em sociedade, nós estamos falando do mundo como um todo, de todas as comunidades, a era global. E quando nós falamos sociedade da informação, nós queremos dizer que rapidamente a informação transpõe as fronteiras que antes existiam, a fronteira aí das nações, dos países soberanos, vai muito além, né? E por questões de segundos, se não de frações de segundos, nós temos aí informações advindas de todo o globo terrestre. E tudo, essa era tecnológica que nós vivemos, que começou lá no século XX, temos que entender que ela trouxe evolução e trouxe novas temáticas que até então não se cogitava. Quem sabe, daqui 50 anos, nós estamos aqui falando, né? Essa nossa fala já não sirva mais para o tempo futuro. Hoje ela é bastante pertinente. Por quê? Porque quando nós falamos em investigação policial, tanto essa tecnologia que auxilia para a criminalidade, ela também auxilia as próprias forças de segurança durante as investigações. Tudo que um ser humano hoje faz, é claro, temos exceções, mas hoje em dia a vestimenta principal da maior parte da população no nosso globo é o seu aparelho celular, né, como uma extensão do próprio ser. Muitas pessoas acreditam e despidas quando esquecem o seu celular em casa ou quando não estão freneticamente, muitas vezes, né, observando a sua caixa de WhatsApp, a sua caixa de e-mails, né, as informações trazidas em redes sociais, aquela interação que não nos permite desligar. Como isso influencia diretamente numa investigação? Bom, primeiro, os dados principais dos comunicadores com aquela pessoa, né, com qualquer um de nós, estão ali, né, costumam estar ali. E mesmo que se apague mensagens, contatos, imagens, filmagens, existe hoje inúmeros softwares capazes aí de fazer essa recuperação. Alguns dizem erroneamente, mas os celulares mais modernos, eles são criptografados. Sim. Ao contraponto dessa tecnologia criptografada, e também existem programas mais especiais, em regra, que estão à disposição das
policiais, nos setores de inteligência, eles também têm esses programas que fazem essa recuperação, essa quebra, né? Muitas vezes não 100%, trazendo aí, revivendo aquilo que foi apagado, né? Que se pensou estar morto aí pelo usuário do aparelho, né? Normalmente ser, né? Um mobile, um aparelho celular. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo uma era da informação, uma era onde a informática é algo algo necessário. Tanto assim é que muitas vezes você não consegue acesso à tua conta bancária, a um extrato bancário, né? E se nós formos olhar essa queda aí da internet, por exemplo, hoje mesmo na guerra que nós estamos vivenciando, né, o mundo está vivenciando entre a Ucrânia e a Rússia, o que cortaram lá? A internet, as pessoas davam acesso aos seus extratos. A comunicação é bem estratégica, né? Oi? A comunicação é bem estratégica, ela sempre foi, né? Então, assim, nós temos essa era da informação, né, e ela é facilmente diluída, né, repassada, e nós costumamos acreditar, né, que isso daqui é privado, ninguém tem acesso, o aparelho celular é meu, né, tudo que eu tenho está aqui, está protegido pela senha. Na verdade, não, porque mais do que nós temos experts, exatamente nessa pirataria digital, né? Então, cuidado, como você diz, desde os golpes hoje digitais, desde as tomadas, das usurpações de contas em perfis em diversos programas, né, relatam aí diuturnamente novos golpes. E fazendo um recorte agora à investigação de homicídio, nós costumamos dizer, na investigação de homicídio, não há quase não há homicídio sem um motivo. O motivo é o cerne de uma investigação aí de homicídio. Por que nem sempre é motivo? Às vezes nós estamos diante de pessoas, de autores, de criminosos aí, não juízo perfeito, né? Que às vezes são adolescentes ou mesmo pessoas muito inconsequentes que matam sem ter motivo, o que no direito penal, artigo 121, parágrafo 2º, primeiro, inclusive é uma causa qualificadora do crime de homicídio, ou seja, de homicídio simples, que tem uma pena de 10 a 20 anos, esse homicídio vai passar a ter uma pena de 12 a 30 anos, ele ser qualificado. Qual é a qualificadora? Quando uma pessoa tem um motivo muito pequeno para a morte, motivo fútil, né? Então, existe isso também na nossa legislação. E o motivo, normalmente, ele se configura por algum episódio anterior, né? Por algum caminho a ser perseguido e que deixa aí rastros. E esses rastros, elas são reveladas, muitas vezes, por nuvens, por informações trazidas, tanto no aparelho físico quanto nas nuvens, nas imagens, no histórico de conversa, nas mensagens, no extrato que já se visualiza, que teve uma baixa ali, né, que talvez situações econômicas percorram aquele crime. Então, nós temos um universo inteiro a ser percorrido. E na investigação criminal não é diferente, só esses equipamentos, né, que hoje em dia a maioria dos celulares que são apreendidos e que as pessoas têm são smartphone, ou seja, são pequenos computadores, né, que fazem múltiplas funções, que concentram as informações, desde que a pessoa comprou o cartão, o que ela usou no cartão, Pix agora, então, rastreabilidade, né? Então, tanto para a investigação de qualquer crime, eu diria, você frequentemente encontra elementos, indícios ou mesmo provas plenas dos motivos do iter criminis, né, com relação aí à esfera criminal. Ótimo. Eu, como perita forense, a gente entende algumas situações aí que a criptografia, por exemplo, é um dos limitadores de algumas investigações, né?
começa uma demanda maior, né, até você quebrar essa criptografia, né, algumas até dependendo da situação fica impossível, né? Como é que é esse processo? Por exemplo, existe um perfil, né, na natureza de homicídio, né, um tipo de uso de celular, por exemplo, um homicídio com característica X, né, essa pessoa com esse tipo, que pratica esse tipo, ou está dentro de um tipo desse ciclo de homicídio X, tem um modus operandi do uso do celular, do descarte, seja no uso da informação, né, fica difícil reter esse aparelho, né, estou falando de obtenção física do material. O acesso ao aparelho celular, ele pode ser dado de aparentemente forma simples. A apreensão te dá acesso ao aparelho, o que não quer dizer que você tem acesso ao conteúdo do que tem esse aparelho, né? Primeiro porque é um aparelho que ainda é frágil, né? Muito. Não é um aparelho que um tombo, por exemplo, não possa causar dano. Então, quando a gente procura fazer apreensões, nós procuramos seguir, isso eu falo a estrutura policial civil, né? Há recomendações bem específicas, em especial dos próprios peritos fazem essa análise, e aí você, como perita, sabendo do que eu estou falando, por exemplo, colocar em modo avião, retirar o chip, retirar a bateria, N procedimentos a serem adotados. Isso além da própria cadeia custódia, que tem regras bastante próprias com relação aos aparelhos, né? Sim, são bem delicados. Isso, os aparelhos computacionais. Então, nós vamos ter aí que a informação que consta ali dentro, ou que consta na nuvem e ali passa a ser canalizado, ela é regra aqui na divisão de homicídios, né? A gente costuma fazer representações judiciais. Logo no início da investigação, quando você tem já um nome para ser investigado, ou seja, elementos de provas suficientes que te deem um indício de autoria da pessoa, então costuma já representar judicialmente para ter acesso a um possível, né, uma eventual apreensão desses equipamentos computacionais, inclusive o telefone celular, como um desses equipamentos, podemos ter computador, DVR, às vezes de algum local, né? Então, você já se antecipa com essa autorização judicial. Mas nada impede que a autoridade policial faça a apreensão, peça a posteriori essa autorização judicial. E também cabe registrar aqui que há entendimento de parte da doutrina que entende que pelo próprio investigado estar na condição de investigado no inquérito policial formal, aberto, instaurado, a autoridade policial já tem acesso, sem necessidade aí dessa autorização judicial. Então, aqui existem duas correntes, precisa autorização judicial, não precisa autorização judicial. Tem outra subcorrente que entende que a autorização judicial não é necessária em situações de flagrante delito. Uma pessoa é presa em flagrante, então este acesso já liberado na mesma proporção da prisão, né, da exceção constitucional da prisão em flagrante. Eu, inclusive, entendo dessa forma, sabe? Se você tem indicativos suficientes para prender alguém em flagrante, é sinal que você já tem elementos de prova. Sim. E logo você já tem aquele autor como certo, né? Como possivelmente ser autor, nada impede que tenha uma coautoria ainda a ser revelada, a ser descoberta, a ser apurada, né? Sim. Mas então, considerando que você tem acesso a essa informação, e as próprias autorizações judiciais hoje, elas já são representadas pelos delegados de polícia, buscando esse acesso ao conteúdo das nuvens, ao conteúdo armazenado aí, bancos de dados, né? É aí que eu queria chegar. Fluido. É exatamente então, assim, aí, por isso que tem, ao mesmo tempo que tem que ter cuidado, porque quando você entra, depois liga o celular e retira do modo avião,
você corre um risco, né, pericial. E aí, né, você, Karina, que é uma expert no assunto, pode até esclarecer de forma muito mais a contento. Mas você acessa ali, retira do modo avião, acessa, então, o Wi-Fi, você pode ter acesso à nuvem, só que remotamente você deixa também de forma fragilizada aquele conteúdo daquele aparelho, porque ele pode ser remotamente apagado, né? Quem tem acesso aí às questões aí dessa portabilidade desses dados. Então, eu acho que isso sempre é um risco quando você usa a internet, fazer pesquisa em nuvens, ao mesmo tempo pode haver uma atualização que apague todos os dados que você está pesquisando, né? Isso é uma investigação. Né? Então, assim, certa vez, deixa eu te contar, certa vez, nós estamos numa investigação de homicídio, a pessoa estava conosco, tinha autorização para acessar o aparelho dela, nós efetuamos a prisão dessa pessoa, essa pessoa estava na frente com o seu advogado, prestando interrogatório, e imediatamente, tudo gravado, né, em audiovisual, nós acessamos o celular dela já com autorização. Na hora que a gente começou a acessar, os dados começaram a serem apagados imediatamente. Então, assim, é claro que a gente, nessa investigação em específico, nós conseguimos retirar, e aquilo ali ficou provado, né, que tinha um coautor remotamente apagando aquelas informações. Então, assim, isso é uma coisa bem importante, e ao mesmo tempo que uma prova era consistente, ela se tornou um pouco mais. Então, esse acesso à internet traz essas problemáticas, né, que podem ocorrer, não, depender aí da investigação do caso em concreto. Tá, eu tenho duas perguntas. O celular, ele tem duas situações, né? A gente tem a perícia de dispositivos móveis, que você pode adquirir de forma imediata, físico, né? E você tem a perícia, a parte que é mais diretamente lógica, né, com acesso ao ambiente para investigar. E, no caso, por exemplo, você está no homicídio, você vai cumprir a cadeia de custódia, você vai lá, coloca o objeto, até para quem não conhece, coloca para levar até a central de cadeia de custódia, né, ele tem que ficar isolado, né, tem que ser identificado e tal. Fisicamente, um objeto que você guarda para ser periciado. Né? A gente tem a situação de nuvem, porque existe algumas situações, por exemplo, se não der tempo de você chegar até o local, e a pessoa formatou o celular, tá, ou apagou algumas informações, a perícia vai tentar recuperar, né, se foi feito o backup, em nuvem. Né? Como é que se dá? Você já deu de cara com a situação de que a demora nessa autorização por acesso em nuvem, ou quebrar o sigilo, né, da privacidade da pessoa, não o celular, mas o ambiente dela de uso, seja de rede social, WhatsApp, houve prejudicou o caso essa demora, porque tem uma certa demora até chegar para o juiz, até ele autorizar. Tem situações que realmente você não pode ter acesso, tá? E, inclusive, eu já vi alguns delegados, amigos meus, que disseram que poderia ser um pouquinho mais ágil, até por causa disso, né? Para não prejudicar a investigação. Já aconteceu? O que você acha? Que visão que você tem dessa situação? Excelente pergunta, e é uma pergunta bastante capciosa. Por quê? Porque hoje em dia, as pessoas têm celular. Hoje em dia, as pessoas têm mais de um celular. Então, frequentemente, eu aprendo... Uma pessoa. Parece que é compatível aos olhos, né? 2 por 1, né? 2 por 1. Então, frequentemente, eu faço prisões de pessoas que têm 2, 3, 4, 5 celulares, uma para cada função. Por exemplo, organizações criminosas que trabalham tráfico de drogas, fazem recebimentos de celular como parte de pagamentos. Tem N situações possíveis. Quanto mais grave os crimes, parece que mais tecnologia é envolvida e mais aparelhos são apreendidos. Tecnologia então, ajuda tudo, inclusive para o crime. Também.
Claro, a tecnologia está à disposição de todos, né? Inclusive, tecnologia, alguns, erroneamente, eles comentam assim, a tecnologia só favorece aos ricos. Num primeiro momento, sim, mas num segundo momento, isso é transbordado para toda a humanidade. A maior prova disso são os aparelhos celulares, né? Então, aí que há 20 e poucos anos atrás, o Brasil veio, né, há 27, 28 anos atrás, que foi uma febre, hoje para todos, né? Todos, literalmente para todas as pessoas. Se você verificar pintes na rua, eles têm Pix. Você pode fazer a doação por Pix. Isso não é incomum, né? Então, assim, a informação, a tecnologia da informação, ela atinge com o passar do tempo, a todas as pessoas. Então, nós temos que entender que existe uma fila também possível nessas Paraná, temos a polícia científica, né? Mas nesses órgãos periciais. Aqui no Paraná, temos a polícia científica, a polícia militar e a polícia civil. E agora nós temos também a polícia penitenciária, né, do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário. Então, a polícia científica realiza as perícias pelo Instituto de Criminalística e também compõe a polícia científica o PROML, as perícias corporais, né, da natureza aí, de lesões corporais, homicídios, enfim, das mais variadas espécies de crime. Então, o que acontece? Eu falo aqui no Paraná, onde eu tenho conhecimento. O que acontece no Instituto de Criminalística? O fluxo de aparelhos mobile ou mesmo outros equipamentos computacionais muito grande, o fluxo é muito grande. Eu lembro que há uns anos atrás tinham 19 aparelhos na espera. É claro que há prioridades legais, por exemplo, réu preso, nós temos em regra 10 dias para terminar aquele inquérito policial. Essa é a regra, réu preso. Nós, no homicídio, frequentemente temos réus presos, né? Então, nós já entramos numa classe de prioridades. Algumas unidades, por exemplo, dão prioridade para investigações de homicídio e estupro, porque é necessário para a continuidade da investigação. Então, entramos aí numa outra classe de prioridades, estou falando aqui, né? Como que acontece. Então, você diz assim, mas a culpa é do perito. Meu Deus, você não imagina o quanto trabalham os nossos peritos Paraná. A polícia científica é excelência a nível de Brasil. Aí, então, assim, tem que entender que o contexto é desfavorável, porque cada vez mais nós temos eles apreendidos e cada vez mais nós buscamos informações advindas desses abusos. Então, muitas vezes, a investigação, ela está num caminho que ela precisa da informação, sem a qual você não enxerga, assim, linhas investigativas mais prováveis. Porque quando você está numa investigação de homicídio, você vê, às vezes, a gente não isso, mas a regra é você ver várias possibilidades. Você está aqui, você vê os possíveis. Nem sempre você consegue entender e ter a visibilidade de cara de qual é o caminho que aconteceu, qual foi o iter criminis e o motivo. Então, há uma nuvem aqui na frente, ó, e você busca entender. Então, seguidamente, você segue vários caminhos ao mesmo tempo, para tentar descartar um e eleger como possível motivação daquele crime. E isso, muitas vezes, estão nesse equipamento. As respostas estão nesses equipamentos. Então, assim, sem dúvida nenhuma, que na investigação de homicídios, assim como, por exemplo, creio eu, ações de organizações criminosas, tráficos, os traficantes fornecedores, aqueles traficantes de nível maior, eu acredito que o aparelho celular seja de suma importância nessa investigação. Então, nós falamos aí de investigações que são muito dependentes dessa análise. É como se fosse o teu diário. Todo mundo leva um diário, né? E a diário aí precisa ser acessado. E só que todo mundo
tem muitos, todo mundo tem o seu quase todo mundo, né? Poucas pessoas hoje não têm celular. E ainda mais que a maioria dos celulares são smartphones. Então, nós temos inúmeras questões. E quando você sabe, né? Quando vai para a perícia, é desvelado ali, sempre liberado tudo, mas a vida toda daquele aparelho. Então, você fazer um recorte. Quais informações, que período de informações te interessa? Porque senão o perito fica divagando lá 2 anos, 3 anos de vida daquele. Investigação. Isso retarda a investigação. É focada. Você faz a extração, imagem, e depois você entra para a análise. O desbloqueio do celular, a extração e a indexação de dados é muito delicado. Não pode ter erro ali. Você pode perder dados? Pode. Isso é um risco. Não é uma questão sua, né? É uma questão da tecnologia do celular, né? Mas depois é que vem a pancada, que é a quantidade de informação que tem dentro do celular, né? Então tem que ser bem direcionada. Por isso que eu perguntei desse imediatismo, que, ao meu ver, deveria sim, é uma sugestão, até para facilitar a investigação. Algumas coisas precisariam ser mais imediatas, desde que plenamente justificado, né, esse acesso. Eu acho assim que cada unidade, por exemplo, cada delegacia de homicídios aqui no Paraná, por exemplo, ela vai ter um perito à sua disposição, porque a informação é algo importante para a quantidade de investigativo. E, às vezes, você percebe que aquele mesmo autor, aquele mesmo investigado, já matou inúmeras outras pessoas, já está envolvido em diversos crimes, não só naquele recorte. Sim, ele tem uma história. Assim, eu acho super prejudicial. Sim. De fato, é super prejudicial mesmo. Né? O tempo corrói a prova, e o tempo da chegada da informação é algo muito importante. E sem falar que, quando nós falamos assim de homicídio, o momento da vítima falar é aquele ali, né, que vai espelhar aquilo que ela tem. A cena criminosa, onde ela fala pela última vez, costuma estar o celular dela com ela, né, normalmente acostado ao corpo, né? Exatamente. Então, assim, é bastante importante. Uma pergunta, não sei se você vai responder se puder, senão a gente corta. Você já se deparou com uma situação de crimes, por exemplo, que ocorrem, por exemplo, em decorrência de você estar numa ligação ou usando um dispositivo como táxi, não vou falar o nome aqui, táxi, né, com geolocalização, via aplicativo, né, que dê para a pessoa, para você entender, apenas você acessando os dados do aplicativo, você sabe o que aconteceu ali na cena do crime, entende a dinâmica do crime. Só você acessando, fazendo a perícia naquele aplicativo, você entende. Sim, claro, eu compreendo o que você está falando. Alguns homicídios, se está ativado essas possibilidades no aparelho. Só que muita gente, em uma determinada classe criminal, né, que envolve aí organizações criminosas, empresas criminosas mais complexas, eles têm mais tecnologia, eles têm mais conhecimento, e também padronizações. Por exemplo, muito tem aplicativos bem específicos, né, desenvolvidos, programas específicos de comunicação, eu não vou te intitular aqui nenhum, para não fazer nenhuma espécie de propaganda disso, né, mas bem específicos de comunicação. São, além de criptografados, são criptografados em nível muito elevado. É claro que isso tem um custo, normalmente uma validade, né? Então, eu já peguei aparelhos celulares que eram utilizados somente com o programa e que não trazia mais nada. Mas, em paralelo a né, esse aparelho celular, normalmente ele tem um outro de uso pessoal. Então, sim, eu diria que é muito importante estar ativado, né, algumas situações dentro dele, de localização, onde ele esteve, para que seja buscado esse histórico, né,
E aí facilita muito a investigação. Eu costumo dizer o seguinte, todos nós, e falo por mim, né, não necessariamente para você, Karina, mas falo de mim mesmo, num grupo que eu me incluo. Alguma pessoa, não todo mundo, alguma pessoa sempre tem que saber a senha do celular, onde você está, né, a senha do teu banco, emergência, né? Então, sempre tem que ter alguém que você dê essas informações. Por exemplo, em investigações de homicídio, muitas vezes a vítima morre e nós não conseguimos aquele acesso devido a não ter a senha do aparelho. Ah, mas ele era misterioso, não dá senha para ninguém. Isso é um dificultador, tá? Mesmo latrocínio, desenho, onde não teria o histórico ali, o latrocínio, normalmente a vítima não é o autor com frequência, né? Isso é bem raro. Então, é a mesma coisa, puxa, você não tem nem histórico quando ela passou, o que pode ter acontecido, se foi sequestrada, se não foi, buscar câmera. Então, ter recorte de onde ocorreu, né? E isso é bem importante. Eu costumo dizer assim, sempre alguém tem que saber mais informações sobre você. Vou até escrever aqui para eu te falar depois no Instagram. Eu queria encerrar aqui com uma pergunta. A gente tem hoje nanotecnologia, inclusive aplicada no celular, né? A gente começou com um computador do tamanho de um prédio, quase, foi o tamanho de uma casa, um carro. Ele estava na mesa do escritório, depois ele veio para a mesa da sua casa, depois ele veio para o seu colo, ele veio para a tua mão, que é o celular, aí ele veio para o seu pulso, agora ele está vindo para quase para fonte, próximo do seu cérebro, que é o Smart, o óculos Smart. Então, isso vai preocupando, que ele está devagarzinho chegando perto do cérebro, se bem que você já está, o celular já entrou dentro da sua mente, né? Numa situação de homicídio, eu vou colocar uma situação hipotética aqui, né? Como é que você vê, por exemplo, uma pessoa que, no futuro, ela tenha já um dispositivo conectado ao corpo, tá? E que tenha ali todas as informações, como é que você vê essa questão de quebra de privacidade? Vai haver quebra de privacidade ou aquilo faz parte do corpo, Tatiana? Olha, esse é um tema bastante complexo, que nós temos que estudar, parar e pensar o que é direito de intimidade, né? Então, hoje, as leis que visam barrar o acesso à informação de pessoas estranhas àquela titular daquele direito. Olhe, por exemplo, a lei CADIC, né? É o maior exemplo de que pessoas não podem mais, já agora é crime, né? Já tem anos, acessar informações em dados armazenados em alguma mídia, algum local privado. Então, nós temos esse conflitos entre direito de intimidade e direito ao coletivo, né? Então, mais do que nunca, nós temos que pensar nisso. O que para a comunidade há abusos? Eu acho assim, que a história da humanidade é feita de pessoas sobrepondo as leis e criando abusos. Nós sempre tivemos problemas de abusos de outras pessoas. Claro que você pode assim, equilíbrio é o ponto-chave. Em tudo na vida o equilíbrio é o ponto-chave. Mas como que a lei vai proporcionar esse equilíbrio? Como que você vai conseguir indir, por exemplo, tecnologias de pessoas que não têm membro do corpo ou a função corporal do qual são? Mais do que nunca, a tecnologia usada para que a pessoa, com chips internos inseridos nos seus corpos, né, e fios eletromagnéticos e diversas outros mecanismos eletrônicos modernos, para que essa tecnologia seja usada para o bem, desde programas, né, que estão em desenvolvimento, para que o próprio aprendizado seja um programa que você consiga comprar uma língua estrangeira, né? Toda a tecnologia vai nos cobrar um preço, assim como cobrar
diuturnamente de nós, né? Quando nós abrimos mão aí da privacidade de câmeras nos elevadores, nos prédios, nas garagens, no meu prédio, por exemplo, tudo monitorado, nós temos vigilantes, né? Você abriu mão da tua intimidade em troca aí da segurança, ou pelo menos da pseudo-segurança. A sensação de segurança, o que não quer dizer que seja segurança, né? Mas a sensação de segurança. Então, a que ponto a humanidade vai abrir mão de hoje o que nós consideramos dito, né? Então, hoje temos direito à privacidade. Será que lá no futuro isso não vai mudar? Será que nós não temos um chip permanente, como muitos animais, né, que recebem aquele chip no tamanho de um arroz, né? No seu cangote, né? Nós não vamos ser microchipados, já que hoje tantos animais nos zoológicos, aqui em Curitiba, eles saem já da clínica, já todos dos revendedores, todos chipados. Será que isso não é o futuro? Será que até onde isso invade a tua privacidade, o direito, né? E isso é a famosa dignidade da pessoa humana. Os princípios aí de Ingo Arlett e de tantos outros doutrinadores que fazem as abordagens, né? Até que ponto um direito em tese coletivo pode chegar no meu corpo, né? Eu posso abrir mão, eu não posso abrir mão, né? Então, são questões a serem estudadas e também o caminhar da humanidade nesse sentido da tecnologia vai nos trazer questões que hoje nós estamos ainda preocupados e que vão surgir, né? Essas abordagens que você faz, sem dúvida nenhuma, elas são atuais, mas serão mais atuais ainda conforme a tecnologia vai andando, conforme vai diminuindo o espaço físico delas, porque vocês não as percebem, porque muitas vezes ela é tão pequena que você nem percebe estar ali na câmera, muitas vezes colocada do tamanho de uma lâmpada, ou que menor ainda, você nem percebe aquela presença, não te incomoda, né? Porque ela é pouco visual. Então, assim, tem N questões que nós temos que nos acostumar e temos que buscar informação e refletir. A gente costuma, normalmente, eu não falo nem eu, nem você, mas todo ser humano, nós costumamos adotar a primeira versão que trazia. E isso é um cuidado que nós temos que ter quando a gente fala em investigação criminal. Por quê? O ser humano naturalmente tende a acreditar na primeira versão. E isso nem sempre é verdadeiro numa investigação criminal. Sim. É como eu te falei, uma nuvem que você tem que buscar tirar a nebulosa para você enxergar lá do outro lado. Muitas vezes não é a primeira versão a verdadeira. Eu acredito que o uso da tecnologia seja assim também. A gente visualiza coisas boas, né? Nossa, olhe para a medicina, quanto vai usar. Olhe a pobreza, como é que a gente pode fazer para diminuir a transmissão de conhecimento, a transmissão da própria informação, ou seja, N questões boas. Agora, o que isso trazer de juízo, sem dúvida nenhuma, vai trazer algum, né? Só que nós temos que analisar isso, não acreditar em tudo que nos trazem, e sim fazer essa análise por nós mesmos. Ótimo. Eu queria fazer uma pergunta a respeito de viralização, que tem a ver com a sociedade da informação, a respeito de fake news, né? A gente vê, eu vou encerrar aqui, sobre, por exemplo, imagens que são coletadas em ambiente externo, interno, né? De homicídio, inclusive, homicídio, ou sugerindo que uma pessoa cometeu um homicídio, ou pós-homicídio, estou focando no caso do homicídio, né? Crimes hediondos também, e que a pessoa, de forma irresponsável, joga isso em rede, né, sem noção de que aquela primeira versão, ela pode provocar até o linchamento de uma outra pessoa, né, como foi a morte de uma mulher aí, sugeriram que ela estava matando uma criança, não tinha nada a ver com isso, foi linchada na rua. Então, sobre essa irresponsabilidade de filmar delitos e colocar em rede, né, que
configura como fake news, sim, mas eu nem sei como é que a gente pode chamar disso. De você até filmar acidente, né? Filma, manda para a polícia, não coloca em rede, né? A consequência do que ela está fazendo. Eu vou além. Às vezes, a maldade humana é algo terrível, porque às vezes o que é publicado é apenas uma parte do acontecimento, né? É por isso que eu falei, um pedaço. Só para gerar uma comoção popular, né? É comum isso. Um trecho, eu já vi muita coisa similar. Certa vez, eu fiz uma investigação de 2 vizinhos que haviam brigado e um tinha matado o outro com diversas facadas, aqui em Curitiba. E quando a mídia noticiou, e não foi por culpa da mídia, mas sim de uma pessoa da família que recortou só o que interessava, houve um pré-julgamento, né, social, que é natural, todos nós somos seres julgadores por natureza. E isso se é elogio, não importa, mas isso é uma coisa que a gente tem que pensar com parcimônia e ter muito cuidado, tem que ter muitos filtros, porque é como um prisma, tem muitos dados, e é muito difícil a gente, sem humildade, a gente enxergar o outro lado do prisma, ou se deslocar um pouquinho para visualizar uma outra situação. E esse recorte gerou uma certa opinião. E eu fui atrás desse vídeo na original, e descobri que ele era muito maior e trazia todos os elementos que eu estava buscando a semana toda ali. Toda a explicação eu compreendi no vídeo, que tinha sido recortado só porque interessava. Olha a importância da perícia, né? Então, assim, e ali estava um contexto completamente diferente. Ele é viciado, né? E ao mesmo tempo, o jornalismo investigativo é algo muito importante para a investigação, porque muitas vezes é graças àquela divulgação que surgem pessoas que sabem, que têm conhecimento e que muitas nem sabiam. Ou denúncias anônimas, denúncias formais na comunidade, você consegue pulverizar aquela informação. O problema é quando elas são esse recorte seletivo do que você divulga, né? Ou mesmo as fake news. Muitas vezes nem é fake news. Muitas vezes a informação é verdadeira, mas não é completa. Exatamente, então, ela distorcida. Traz uma visão, né? Ela passa a ter um entendimento distorcido sobre um fato. Um fato pode ser, muitas vezes, verdadeiro, mas não é completo, porque ele é diferente daquilo. Então, assim, são questões que têm que ser vistas com responsabilidade. E isso é difícil. Mas você nunca pensou também diferente? É possível. As coisas que eu nem sei, né? Que pode haver. Por quê? Porque a gente se baseia numa investigação em elementos de prova, provas objetivas, indícios, circunstâncias, tudo isso formam o boa investigativo, né? E aquilo dali deve ser harmônico, porque se tiver alguma coisa errada, você não tem a autoria. Muitas vezes você não tem nenhum motivo verdadeiro, né? Então, tem que ter muito cuidado nisso, porque às vezes pode sacrificar a vida, a imagem das pessoas aí ao nosso redor. E a autoridade policial, ela é a porta-voz da investigação. Então, assim, ela tem uma responsabilidade, tem um múltiplo, porque você causar, mesmo que indiretamente ou sem intenção, a morte de alguém, a agressão física de alguém, o julgamento de alguém, né, sem magistrado, julgamento não realizado por magistrado, e sim pela sociedade, grande responsabilidade, sem dúvida nenhuma. É um risco e é um peso para as autoridades policiais. Eu ia falar disso, porque tem muita gente que coloca
um trecho sugerindo homicídio, ou alguém que cometeu homicídio, o próprio homicídio, acidente, como foi o caso aqui em São Paulo, de uma pessoa que teve uma briga no trânsito, ele pegou só um pedaço dessa briga, ele não colocou inteiro, né, o cara que deu uma capacetada na cara do motorista, motoboy, então, é um trecho, se você não pegar inteiro, né, enfim, essa irresponsabilidade de colocar coisas na internet sem, que nem deveria colocar, né, que não interessa a público, a princípio, interessa a autoridade policial investigar. Né? Interessaria se não fosse investigado. Assim, quando a gente fala em sociedade da informação, veja bem, olhe quantas câmeras de monitoramento, de segurança existem. Cada dia mais nós temos câmeras modernas, câmeras com mais megapixels, câmeras que gravam, inclusive, áudio, a conversa, perto do que foi no passado, e o passado foi esses dias. Dia mais, nós temos mais essa tecnologia das câmeras. Se você ver bem, eu sou totalmente a favor de políticas públicas que tragam esse monitoramento também compartilhado com as próprias forças de segurança. Porque, às vezes, ao tempo que nós vamos atrás de uma determinada filmagem, nós vimos que já foi o tempo de regravação, isso você sabe bem. Sim. Embora tenha perícias, pensões do VR, ou programas bem específicos para esse salvamento, essa busca, recuperação de imagens, que pode ser possível ou não, né? Que às vezes dá certo, às vezes dá certo. Talvez esse acesso imediato às câmeras privadas talvez até fosse muito benéfico para a investigação. Em contrapartida, nós vamos ter aí, puxa, você está compartilhando cenas da via pública com um órgão do governo, né? Veja, tudo tem muitos lados, né? Eu, por exemplo, sou a favor, porque eu encontro essa atividade investigativa. E a mesma sociedade que eu busco proteger, em que mais homicídios já sejam consumados, os atores penais costumam ser os mesmos. Os atores penais, os autores desses homicídios ou do tráfico, eles vão ter várias passagens policiais, por porte de arma, por posse, por ameaça, por receptação, por tráfico, por homicídios anteriores, por lesões corporais, por roubo, imensa. Então, você vê que aqueles atores continuam, né? E, ao mesmo tempo, a sociedade, que ela é vítima daquele crime, que eu também sou parte da sociedade, ao mesmo tempo que nós todos somos vítimas e a nossa ação de segurança aumenta, nós também somos copartícipes dele, quando a gente impede, ou quando a gente não fornece uma câmera de segurança para a polícia investigar. Não, mas eu tenho medo, né? Porque isso a minha vida é essa. Eu não quero ser, porque tenho medo, né? Medo de uma represália do autor. Comprei a complexidade disso tudo. Agora, se todos compartilham com o ente público, não vai ter medo, porque não depende do teu querer o acesso da polícia àquelas câmeras, não é do seu querer, ela já tem, já mudaria. Só que isso conflita com direitos privados, direito de propriedade, direito à intimidade. Então, essa é a grande questão da humanidade, os direitos da coletividade, até que ponto podem se sobrepor aos direitos privados de cada um. Excelente. Tatiana, eu congratulo, né, o seu esforço, né, como delegada, para se chegar a ser delegada, né, congratulo como mulher aí, não é fácil, né, a gente está numa liderança, né, que a maioria é homem, né, sei que Curitiba está bem acolhida, bem dirigida aí com a sua expertise, né, fica convidada para a segunda e terceira temporada, tá? Eu agradeço pela sua participação. Você quer fazer uma consideração final? Ina, quem agradece sou eu. Você é uma expert excelente. Eu acompanho teu canal, teus vídeos
sabe? Você sempre está à frente, sem dúvida nenhuma, de muitas outras pessoas que se dizem peritos e, infelizmente, não são. Né? Você é uma expert e é uma estudiosa. E isso importa muito, de você não parar, continuar dando, porque da mesma forma que a tecnologia evolui, os pensamentos quanto à tecnologia também existem modificações, independente se é para melhor ou se é pior, eles modificam, né? E os entendimentos dos nossos tribunais se modificam, não é sólido, tudo é mutante, e o nosso pensamento também deve ser mutante, ele deve estar aperfeiçoado com as informações atuais, e isso é uma coisa que é a tua característica. Agradeço muito a participação, gostaria de mandar um abraço a todos, e em especial ao povo do sul, do Paraná. Eu sou catarinense, então sou do sul, acho que você já deve ter percebido pelo sotaque, né? Que é bem puxado. Né? Mas, enfim, um grande abraço a todos, até a próxima temporada. Imagina.